olha, vou chamar uma matéria tão bacana agora, vou convidar você, a todos, a assistir essa matéria. Tem um piracicabano, um jovem piracicabano, olha lá que legal, ó, que ele passa boa parte aí do tempo olhando para cima, admirando o que está além, não só o que está aqui do nosso lado, mas aquilo que está acima. E talvez, se tudo correr bem, a NASA está analisando, pode ser que ele seja o primeiro jovem piracicabano a descobrir um asteroide. Olha que legal isso! Nós estamos aqui no bairro Jupiá para conversar com um jovem de 16 anos, ele que é piracicabano e pode ter descoberto um asteroide. Vamos conversar um pouco com ele para poder entender como foi todo esse trabalho. Um observatório lá no Havaí, o nome do observatório é Pan-STARRS, ele tira essas imagens, geralmente são 4 imagens que ele tira, é uma sequência de imagens. E eles mandam esse pacote para a gente e a gente coloca num software no computador que se chama Astrométrica. Esse software ele tem umas opções bem legais, assim, específicas, que são próprias para a gente conseguir analisar, fazer análise dessas imagens. E lá a gente consegue juntar essas imagens e fazer como se fosse um GIF que fica repetidamente rodando, e o asteroide geralmente ele tem umas características diferentes, que geralmente, por exemplo, as estrelas elas ficam paradas, estáticas, assim, e de uma imagem para outra. O asteroide, você consegue ver que ele dá uns pulos entre uma imagem e outra, esses pulos sempre têm o mesmo tamanho, você nunca vê um asteroide dando um pulo pequeno e outro grande depois, e ele sempre se move em linha reta. Então ele nunca vai fazer uma curva assim ou nada, ele anda sempre na mesma direção e na mesma velocidade. E é um grupo, na verdade, que vocês têm, né, de vocês que se interessam bastante, né, pela astronomia. Nesse grupo vocês tentam então encontrar asteroides, né? Sim, são divididos por equipes, aí cada equipe tem seu líder. São várias equipes, acho que aqui no Brasil, atualmente, eu acho que nessa campanha de agosto tem 430 equipes participando no Brasil inteiro. E o líder da equipe, ele que recebe essas imagens, ele consegue acessar a área de downloads lá da imagem para mandar pra gente. E você pode ter sido o primeiro para ter descoberto um asteroide nessas imagens, né? Sim, ele agora está numa fase preliminar, que é a etapa onde eles têm todo um processo de estudos, que é um pouco demorado, para saber se eu fui a primeira pessoa a detectar, para saber se houve alguma outra detecção antes, mas que é um processo um pouco mais demorado, pode demorar alguns meses, geralmente é de um mês a alguns meses, é meio indeterminado, não tem um período certo. E depois, se ele for confirmado como se eu for a primeira pessoa que detectou esse asteroide, nunca foi detectado antes, ele passa por um status que é o status de provisório. Aí nesse status ele fica durante um período de 3 a 5 anos com um nome provisório, que não é o nome dele mesmo, e nesse período de tempo, que é de 3 a 5 anos, ele é estudado. Ele basicamente vai ser estudada a órbita dele, a composição, o diâmetro, as características gerais dele, para no final desse período de tempo, quando tudo tiver certo já, aí a pessoa que detectou, no caso, se eu tivesse sido a primeira pessoa mesmo, eu posso nomear esse asteroide. Aí ele fica nos registros da União Astronômica Internacional e tudo, e tem toda uma regra, uma regulamentação, mas eu ainda não sei direito, nem cheguei a ver muito, porque ainda que seja, vai demorar um tempo, bastante tempo ainda. É um processo um pouco mais demorado para isso. Tempo ainda para ser analisado, né? Mas qual que é a sensação de você poder ter sido o primeiro aí? Essa expectativa tá muito grande? Sim, é uma coisa que deixa muito feliz, assim, e mesmo que, como eu estava falando com a minha mãe, assim, ainda que não tenha sido o primeiro, essa detecção é importante porque eles vão utilizar para estudar esse asteroide que foi detectado, para saber onde ele está, e com isso eles conseguirem saber a órbita dele e tudo. Então esse sentimento de poder participar da pesquisa, de poder ter realizado uma possível descoberta, é algo que me deixa feliz e que me motiva mais a continuar seguindo nessa área da ciência, da astronomia, e continuar e dedicar minha vida nisso, me tornar um astrônomo futuramente, tudo, é algo que me motiva para me dedicar cada vez mais. Qual foi o sentimento quando você descobriu? No momento quando eu analisei a imagem que eu vi, que parecia um asteroide, eu no momento fiquei bastante feliz, mas esperei um pouco ainda para ter uma certeza maior, mas já praticamente tinha quase certeza de que era um asteroide, tinha todas as características que eu falei e algumas outras mais específicas, e eu mandei o relatório, eles responderam, eles semanalmente, toda sexta-feira eles postam a lista lá de preliminar, e daí eu fui olhar a lista e meu nome estava lá e o asteroide que eu tinha marcado.
Legal. E você já sabe o nome que você talvez dê ali para o asteroide? Ainda não, e também é algo muito recente ainda para pensar nisso ainda. Tem todo o processo de saber se eu fui a primeira pessoa, saber depois estudar o asteroide a fundo, então é um processo bem lento e eu ainda não pensei nisso ainda. Mas muito legal, viu? A gente vai ficar aqui na torcida, na expectativa para isso. Muito obrigado, eu também estou bastante esperançoso, eu espero que seja. A gente está acompanhando então nas imagens agora como funciona, né, todo esse processo aí de ele analisar essas imagens e tentar encontrar então os asteroides. A gente consegue ver aqui então atrás a tela do computador que você passa aí muito tempo analisando as imagens, né? Isso, aqui tá as imagens já juntas, como se fosse um GIF, igual eu falei, ele fica passando repetidas vezes. Eu posso parar e passar uma de cada vez só para fazer uma análise mais minuciosa, assim. Geralmente eu deixo rodando, porque daí, se eu vejo um objeto se mexendo, aí já é mais fácil. E a gente consegue ver nas imagens que é um objeto muito pequenininho, tem que olhar bem mesmo, né? Sim, é bem pequenininho mesmo. Alguns são mais fraquinhos ainda. Alguns tem uns que parecem estrelas, assim, que são como bem redondinhos e dá pra ver perfeitamente, só que tem outros que são bem escurinhos, bem fraquinhos e é bem mais difícil de ver e daí é um pouco mais complicado. Por isso que tem que fazer uma análise um pouco minuciosa, só que com o tempo você acaba acostumando e já consegue ir analisando um pouco mais rápido. Desde quando vem esse interesse na astronomia? Desde criança? Quando começou? Eu tenho interesse, acho que é difícil definir quando começou. Eu sempre, desde criança, sempre gostei bastante de acompanhar algumas coisas sobre astronomia, de ver algumas notícias sobre, ver alguns vídeos sobre, achava sempre bem interessante. Estudar um pouco do universo, saber como ele funciona, como ele surgiu. E você pretende seguir mesmo essa carreira, né? Realmente se tornar um astrônomo, é isso? Eu pretendo seguir nessa área da astronomia, ou ir para astronomia ou para astrofísica. As duas praticamente andam de mãos dadas, algumas coisas diferenciam uma ou outra, mas eu pretendo seguir essa área, assim, é uma coisa que eu já decidi seguir. Todo sucesso para você, viu? Muito obrigado. Isso aí, é como o Enzo falou, sucesso para você, Felipe, parabéns aí, parabéns pela dedicação, né? Tão importante isso, né? E tomara que de fato você tenha descoberto, né? Vai ser muito importante. E o estudo que ele faz, né, Maria? Tá ali todo organizado. E a NASA, pouca gente sabe disso, né? Aqui na PSEG, ela tem um projeto. A PSEG desenvolveu, aliás, é um caminho também para esse jovem cientista. A PSEG tem um projeto que ficou finalista na NASA. Pouca gente sabe disso. Ficou finalista na NASA, que é uma estufa para ir dentro de um foguete para Marte. Olha que legal, pouca gente sabe disso, né? E eles têm a experiência que foi feita, está aqui em Piracicaba, está na PSEG, né? Em breve eu vou fazer uma matéria para trazer para você de casa. Então, existem pesquisadores, como é o caso do Felipe, existem caminhos também. Quem sabe aí, né, tudo der certo, ele vai ser um futuro cientista aí para olhar as estrelas, né? Aliás, o grande mistério são as estrelas, né? Ao mesmo tempo que é mistério, é também todo o significado de nós estarmos aqui também, né? Parabéns, parabéns. Vamos torcer para esse jovem piracicabano.